É um dia comum. Lee vai ao supermercado comprar mantimentos. Tudo está como sempre, até que de repente, portais aparecem e monstros jorram. Os goblins massacram os clientes do supermercado sem poupar ninguém. Lee acha um facão e se defende. Graças à experiência como mercenário, derruba alguns goblins facilmente. Ele reúne os sobreviventes assustados, os arma com o que pode e os guia para combater os goblins que continuam a chegar. A princípio tudo vai bem, mas as pessoas cansam e o fluxo de goblins não cessa. Em breve, o exército chega, e com suas armas, Lee elimina os monstros restantes. Nesse momento, uma janela do sistema aparece, notificando que o jogo está reiniciando. Lee tenta entender o significado quando o portal volta a brilhar e um orc gigante surge. Lee e soldados disparam, mas balas são inúteis. O orc é imune a armas de fogo, então, um sobrevivente, que antes se encolhia de medo, avança e derruba o orc com um só golpe de machado, alegando que o ponto fraco são as pernas. Lee não entende o que se passa. Como esse sujeito que tremia diante de um goblin ficou tão forte e confiante de repente. Logo, os outros sobreviventes se tornam caçadores de monstros experientes. Porém, as mudanças não afetam nosso herói. De repente, ele recebe uma notificação que explica tudo. Sua regressão falhou devido a uma falha no sistema. Os demais regrediram do futuro. Eles sabem tudo sobre os monstros e têm anos de experiência de batalha. Nesse instante, Lee se vê completamente ferrado. Mas antes que processe, outra notificação surge. O sistema lhe deu uma habilidade especial como compensação. É o efeito borboleta nível 1, por ele não ter regredido. Cada ação que ele tomar que altere o futuro lhe renderá bônus. Lee compreende. O efeito borboleta indica que a menor ação pode gerar uma tempestade do outro lado do mundo. Mais orcs saem da fenda e os jogadores avançam para lutar. Lee atira enquanto avalia a batalha. Com o novo status, vê nome e nível dos monstros sobre suas cabeças. As balas só deixam marcas leves, inúteis contra a pele grossa dos orcs. Armas corpo a corpo são melhores, pois regressores conhecem os pontos fracos. Ao perceber, ele devolve a arma e pega um machado. O sistema o recompensa com um bônus, indicando que suas escolhas mudam o futuro. Um orc avança, ele joga o machado no joelho e o finaliza com um golpe certeiro. Outro ponto aparece. Kim observa e explica que antes ele usava a motosserra, não machado. Lee sorri, ciente de que cada escolha molda um novo futuro. Kim então diz que matou 3 orcs com Tinder. Lee lembra ser inflamável e decide tentar. O efeito borboleta atua, rendendo-lhe mais pontos. Ele rega os orcs com Tinder, ateia fogo e vê as chamas os devorarem. O sistema concede vários pontos de bônus, e a confiança nele cresce. Aparece uma mensagem de novato corajoso e uma nova habilidade, armadura. Uma aura verde endurece em seu corpo, chocando os próximos. Kim, frustrado, xinga, e outro jogador reclama que Lee sempre obtém esse poder. Lee percebe que deve ser a mesma habilidade de antes, pois o efeito borboleta não ativou. Ao a fenda retumbar, todos se voltam para ela, se preparando para o que está por vir. Lee vê a fenda e uma janela do sistema a nomeia masmorra Goblin e Orc com dificuldade D-. Ele estuda a tela e percebe que este jogo foi feito para exterminar a humanidade. Toda a masmorra tem um número fixo de monstros que emergem por portais, só fechando-os se impede que saiam. Ele vira aos jogadores e os impele a limpar a masmorra. A dificuldade afeta recompensas e habilidades, mas seu foco não é o saque. Ele quer testar a nova armadura e os atributos do efeito borboleta. Com 15 pontos bônus, ele investe tudo em força, elevando-a de 1 para 16. Certo de sua experiência com goblins e orcs, ele adentra o portal. Os jogadores seguem Kim de perto, perguntando se Lee dominara esse lugar antes. Lá dentro, um goblin salta e morde o braço de Lee. A armadura ativa, bloqueando o ataque. Ele esmaga o crânio do Goblin e ganha outro ponto de bônus. Os outros olham incrédulos, pois sua força cresce em poucas horas. Uma jogadora o julga impossível, e Kim murmura que sua armadura fez de Lee o mais forte da Coreia. Ao Lee ignorá-lo, o ciúme domina Kim. Ele pega uma motosserra e ataca, mas a lâmina não perfura a armadura brilhante. Lee sorri, esmaga a motosserra e agarra o pescoço de Kim. Enquanto Kim se apavora, Lee recorda a verdade. Ganância sempre leva à destruição. Ele percebe que os regressores queriam roubar o que era dele. Fitando os demais, ele os avisa para recuarem. Ele torce o pescoço de Kim, solta o corpo, segue-se um silêncio pesado. Lee lembra que as velhas leis do mundo já não importam. O jogo começou, e a compaixão só traz fraqueza. Ele diz aos jogadores assustados que saiam, se valorizam a vida. Lee olha o cadáver de Kim e percebe a crueldade do jogo. Uma janela de inventário flutua, oferecendo os itens dele. Murmura sobre sua conveniência e pega o colar do campeão Goblin, que tem um novo dono.
O sistema o recompensa com bônus por alterar o futuro. O colar impulsiona sua força e agilidade, equivalente a 2 níveis. Perderá valor depois, mas agora é útil. Um jogador zomba da aparência e Lee ignora, pegando a motosserra quebrada para abater os goblins restantes. Mesmo que o impulso seja pequeno, cada poder é valioso. Logo, uma notificação aparece. Monstros mortos. Masmorra colapsará em 3 minutos. Ele recorda que um portal só fecha ao aniquilar todos os monstros. Quem não foge some junto, por isso o tempo de fuga é curto. Perto do portal, ele vê o garoto que chorou para o pai. Lee pergunta se ele quer morrer aqui. O garoto insiste em ficar. Lee ordena que ele saia, mas o garoto persiste. Frustrado, Lee o repreende, adicionando os 9 pontos de bônus à força, elevando-a para 25, 28 com o colar. O garoto revela que regrediram 10 anos no passado. Ele afirma que sua vida não mudará após esses 10 anos, então ele deseja ser um herói ao menos uma vez. Ele pede para seguir Lee, identificando-se como Kim Min-soo, e suas palavras sobre o futuro chamam a atenção de Lee. Min-soo confessa lutar com monstros e dragões por 10 anos e deseja servir ao herói coreano. Lee o acha interessante e aceita sua lealdade. Ao saírem, Lee indaga se ser ajudante é o único objetivo de Min-soo. Min-soo diz que quer ser o braço direito, chamando Lee de número 1. Lee o desafia. Cite 10 jogadores, aliados ou inimigos, senão, trair significará a morte. Min-soo concorda, trocam contatos e se despedem. 3 dias depois, o mundo continua a se ajustar à regressão. Muitos jogadores se calam, por medo ou buscando uma nova vida. Com todos regredindo, ninguém se destaca como protagonista. Mídia e plataformas online transbordam de histórias do novo mundo. Lee assiste ao noticiário. A âncora, Jung Moon-young, anuncia que o mundo virou um jogo e apresenta Lee Dong-guk, diretor da Associação Mundial de Jogadores. Jung indaga sobre o caos da regressão. Dong-guk diz que beneficia a humanidade, pois jogadores fortes protegem e restauram a ordem mais rápido. Só quem vende conhecimento futuro é problema. Jung questiona se a regressão se conecta à masmorra final, pois 21 jogadores regrediram 3 horas após entrarem. Lee recorda que a masmorra final surgiu 10 anos após. 3 horas após, todos regrediram. Jung especula ser o verdadeiro fim do jogo. Ao fim da transmissão, Lee resmunga sobre os desgraçados e recorda que foi o jogador mais forte. Lee ouve o noticiário e entende por que os jogadores na ferragem o chamaram de herói. Um bônus surge, ele crê ser pelo plástico na janela. Na vida passada, ele ignorava isso. Agora, até ações pequenas o recompensam. Ele ganha pontos por beber água e sentar no sofá. Seu total chega a 37, e o crescimento eleva seu humor. Ao ver os números, a ambição o move. Ele questiona como se tornou o mais forte da Coreia sem o efeito borboleta. Cedo aprendeu que o fraco cede ao forte, e isso o impulsionou a buscar poder por dinheiro e batalha. Agora, com um caminho para a força total, ele sente o sonho retornar. O noticiário termina, revelando estátuas de Lee Hwa-yoon, Park Moo-sung e Choi Chul-sung, os heróis que entraram na masmorra final. Sua própria estátua o choca. Estranho ser venerado 3 dias após a regressão. Ele foi o mercenário mais bem pago em sua vida passada, uma arma comprada para a guerra. Naquela época, fama não importava, mas agora é diferente. O repórter afirma que todos regrediram depois do evento da masmorra, sugerindo que algo interno o causou. Dong-guk diz que os 3 heróis sumiram, protegendo suas raras habilidades e itens. Jung indaga a verdade, Dong-guk confirma, e uma nova regra é citada. Os heróis da masmorra final são perdoados de seus crimes. Lee desliga a TV antes de ouvir mais. 2 coisas ficam claras. Muitos estão o caçando e agora ele pode revidar legalmente. Ele veste sua jaqueta e sai. Correndo, ele percebe nunca ter vindo à praça Gwanghwamun em sua vida passada. Cada passo comprova que o futuro já muda. Ele usa bônus em agilidade, elevando-a para 52. Correndo, ele reflete que outros focam em força ou mana. Para ele, o caminho comum já não serve. Seus bônus crescem mais depressa, tornando-o uma exceção. Ele chega à praça cheia. De capuz e máscara, ele murmura que isso é insano. Se fosse revelada sua identidade, o caos irromperia. Ele observa a multidão e sente armas em seus inventários. Todos querem mostrar força. A fama fez deles ídolos, mas também presas. Ele as observa. Antes, as pessoas as oravam como a deuses. A área está vazia. Seus olhos param em sua estátua, marcada como sombra da morte. Kim Chang-bai surge e destrói a cabeça da estátua com uma massa. Uma notificação do sistema dá bônus ali por alterar o futuro. Chang-bai aterrissa perto e esconde a arma, sem saber quem o encara. Chang-bai quebra a estátua e corre. Lee o segue, mas sua agilidade acima de 50 torna seus movimentos mais duros. Após breve perseguição, ele agarra Chang-bai pelo pescoço, tira a máscara, e Chang-bai, com medo, o reconhece.
Li exige saber seu destino. Chang Bai tenta pegar sua massa, mas Li o impede e a toma. Essa arma que pertencia a um campeão orc pode atordoar, elevando ataque e força. Li indaga como Chang Bai obteve tal arma em 5 dias. Li, convicto de que pertence a uma guilda, o segura e lembra de sua imunidade a crimes. Chang Bai ofega e implora para ser solto. Li pede nome e guilda. Tremendo, Chang Bai assume ser da guilda geral. Li o manda prosseguir. Ao abordar o projeto Li Huayun, Chang Bai revela ser um plano da guilda para reaver todas as habilidades e itens que Li possuía. Após hesitar, ele admite que o alvo é a furtividade. Está na masmorra do Licano, que abrirá em 3 dias. Ele diz que 100 jogadores a aguardarão, certos de que Li virá. Li percebe que são regressores. Depois, ele encontra Min Su e explica o que descobriu. Min Su desconfia de Chang Bai e pede para matá-lo, mas Li recusa. Min Su diz que a guilda age logo, Chang Bai diz amanhã. Li sabe que um deles mente. A discussão cresce até que Li os pega pelo pescoço e exige provas. Min Su mostra seu celular com artigo dizendo que Li estará na masmorra do Licano amanhã, 7 de janeiro. Ele explica que a masmorra surgiu cedo no jogo e que Licanos são mais fortes que Goblins ou Orcs. Eles andam em grupos e ninguém limpou a masmorra. Eles destruíram cidades e mataram milhares. Li compreende agora por que a masmorra se tornou infame e temida por sua destruição em massa. Min Su lembra que ele a destruiu antes. Li vira-se para Chang Bai, querendo saber quem ordenou destruir a estátua. Chang Bai se irrita e tenta pegar algo, mas Li age rápido e o mata. Uma mensagem de bônus surge. Li percebe que poupou Chang Bai no passado. O mundo muda mais rápido por causa dos regressores. Ele vira para Min Su e sugere matar Licanos, talvez com veneno. Min Su questiona por que ele indaga sobre coisas que já deveria saber. Li o interrompe, confessa nunca ter regredido e pede segredo. Min Su choca-se e diz que o conhecimento sem poder é inútil. Licanos são monstros de nível 5 e jogadores menores não entram. Li, nível 2, concorda que deve atingir o nível 5 logo, sabendo que níveis importam pouco. Com 80 de status e 162 de bônus, o total chega a 242. Li se equipara a um nível 80, mas Min Su lembra que, com todo o poder, não pode enfrentar Licanos nem entrar na masmorra, dado o baixo nível. Li pede a Min Su um local para upar. Min Su explica que agora só há masmorras de Goblins e Orcs, pois novos portais abrem devagar e o do Licano surge amanhã. Jogadores ignoram masmorras fracas, acham-nas perda de tempo. Li chama os monstros de fofinhos, e com bônus, aumenta a força para 187, fortalecendo sua armadura. Chegam a uma masmorra de Goblins e Orcs. Um Goblin atira pedras, mas Li, rápido, mata 2. Sua velocidade e força anulam a resistência. Na luta, ele pergunta a Min Su sobre as pedras de habilidade. Min Su explica que o coração do monstro define a cor e a classe. Branca comum, roxa rara, amarela única e vermelha lendária. A habilidade de furtividade lícana é rara, sua pedra brilha roxo. Li indaga o significado dessas classes. Min Su explica que as raras e abaixo podem surgir várias vezes, mas as únicas e lendárias são singulares. Habilidades sobem de nível, aumentando seu efeito. Li perguntou de especiais. Min Su nunca ouviu, então ele mudou de assunto. No dia seguinte, Li e Min Su, no nível 5, estão onde o portal Licano surgirá. Já há uma multidão. Li manda Min Su observar e ele cuida do resto. 100 jogadores da guilda geral esperam. Só 5 podem entrar, e Li tem de estar entre eles. Um homem avança e anuncia que foi aqui que Li Huayun obteve a furtividade. Ele afirma que a guilda geral a tomará. A multidão aplaude, confiante. 5 minutos depois, a contagem inicia. No fim, o portal abre. Li avança rápido. Ninguém reage. Tentam impedi-lo, mas ninguém o alcança. Ele chega ao portal e entra, seguido por 4 outros. O sistema anuncia a masmorra cheia. Min Su observa atônito, vendo que Li superou regressores em 5 dias. Ao verem Li, um jogador gritou que se preparassem. 3 usaram chicotes de chefe Goblin para imobilizá-lo, enquanto um quarto o cobriu com uma rede. O plano era claro. Não podiam derrotá-lo, então tentaram prendê-lo. Li ativou sua habilidade de armadura e reverteu a situação, prendendo-os. Enquanto se debatiam, Licanos avançaram com rosnados. Li se questionou se a fúria lhes era inata. Os jogadores cativos suplicaram por clemência, alegando seguir ordens. Antes que explicassem, os Licanos atacaram. Os jogadores creram que morreriam, mas Li esmagou as feras facilmente. Lembrou que lobos e cães têm o focinho como ponto fraco. Há anos, um cão de detecção o mordeu em missão. Ele o dominou apertando seu focinho. Lembrando disso, ele agarrou os Licanos e os esmagou. Monstros caíram imóveis. Ao questionarem por que não os matou, Li esclareceu que exterminar todos causaria o colapso da masmorra e fecharia o portal.
Ele planejava encontrar o licantro da pedra de habilidade e sair antes que o notassem. Licanos ressurgiram. Lee murmurou que não era o bastante e estraçalhou seus ossos. Ele então se voltou aos presos, exigindo o nome do líder. Tremendo, revelaram ser Choi Chul-sung. Lee, recordando o nome em sua estátua, pergunta se Choi os enviou pela furtividade. Eles admitem seguir ordens, mas um acusa outro de traição. Lee agarra quem gritou, quebrando seu ombro, e lhes diz que não está para brincadeira. Ele reconhece Choi Chul-sung, líder de guilda, que o auxiliou na masmorra final. Embora não fosse um verdadeiro aliado, Choi era do seu time. Ele o traiu, mas Lee não se sente traído, pois sabe que o mundo age por interesse próprio. Quando surgem mais licanos, Lee nota que, ao morrerem, novos aparecem, mantendo o número. A masmorra permite 25 por vez, beneficiando-o. Ele tira a rede dos amarrados, murmura que Chul-sung deveria entender a morte dos seus homens e os joga nos licanos. A masmorra permite 5 jogadores. Se um grupo morre, outros entram. Novos jogadores chegam e veem as cabeças de seus amigos. A raiva os impulsiona, mas Lee os derrota e os prende com facilidade. Ao exigir qual licano detém a pedra de habilidade, um revela ser o de sobrancelhas brancas. A rápida cooperação deles mostra o medo que os dominou. Lee acha o licano ferido. Ele o rasga com as mãos nuas, espalhando sangue e carne. Enjoado, ele acha que Min-Soo deveria fazer isso no futuro. Lá, ele acha a pedra com a habilidade de furtividade. Os prisioneiros murmuram ser a mesma de um herói na masmorra final e lamentam a perda da chance. Lee pensa em vender a pedra por riqueza, mas desiste. Desde o jogo, o poder prevaleceu. Ele lembra de sua infância órfã e das guerras que enfrentou. O poder está ao seu alcance, e ele o usará para moldar a história. Ele engole a pedra, mas a habilidade está bloqueada até o nível 10. Com o nível 6, a frustração o atinge, mas ele decide ficar mais forte. Ele usa 102 pontos de bônus, aumentando a força para 289. Sabendo que os homens da guilda esperam, ele percebe o perigo do confronto. Para segurança, ele poupa um licano, mantendo a masmorra aberta para que possa treinar mais. Com sua força imensa, um licano nível 5 não é páreo. Ele foca em controlar sua força para não os matar depressa. Após muita luta, ele atinge o nível 10. A furtividade é liberada, e ao ativá-la, sua mão fica transparente, mas a roupa não. Jogadores narram que em níveis avançados, até roupas somem. Lee então checa as habilidades, vendo seu progresso. Ao confirmarem que a invisibilidade total inicia no nível 2, ele se despe e reativa a habilidade, sumindo de vista. Ele nota que esses jogadores vieram pela mesma habilidade de sua vida passada. Se tivessem conseguido, o matariam. Ao sair, licanos cercam os jogadores amarrados, que pedem clemência. Lee os manda calar e se afasta sem olhar. Lá fora, a multidão nota a reabertura do portão. Cochicham sobre quem morreu e quem será o próximo. Enquanto isso, Lee sai furtivamente. Observando a inquieta multidão, ele murmura que a cena vale a pena. Então, ele avista Min-Soo, toca seu ombro, pede silêncio e aponta para um táxi que eles devem pegar. Depois, lendo notícias, Lee vê relatos do seu retorno e do incidente na masmorra Lycan. Manchetes chocam com o método de caça dele, exibindo 8 membros da guilda mortos por licanos. Min-Soo o mostra uma transmissão ao vivo onde debatem Lee. Um lembra sua calma e confiança antes da masmorra final, quando ele, em sua vida passada, mostrou o dedo aos repórteres, virando símbolo de desafio. Debatem se sua fama vem só dessa atitude ou de algo mais. A discussão muda ao Park Jong-sik, da Associação de Habilidades e Tecnologia de Jogadores, entrar na transmissão. Ele afirma que, ao surgir na masmorra dos licanos, o jogo acabou. Sua declaração causa choque e até Lee se surpreende. Apresentadores o acusam, mas ele permanece firme. Ele explica que seu time estudou os licanos e viu cada crânio afundado com um só golpe. Dada a dureza dos ossos de licano, tal força só viria de um jogador nível 40 com todos os pontos em força. Quando questionado, Jong-sik nega, dizendo que nenhum item conhecido poderia causar tal dano. Com a cabeça de um licano na mão, ele aponta a ferida, dizendo que Lee Hwa-yun esmagou crânios facilmente. Alguns apresentadores riem, outros exigem sua demissão. Lee pensa que os que negam Jong-sik são ricos e influentes. Guildas, associações e indústrias lucrando com o jogo. Temem que a verdade destrua o moral e diminua os lucros. Jong-sik conclui que se o jogo atingir a fase final de novo, Lee estará entre os que o finalizarão. Os âncoras rejeitam a alegação, mas um liga a piada de Lee ao poder dele. Lee murmura incrédulo, questionando como ela virou âncora. Ele pensa que seu caminho mudou, mas sua força é a mesma. Percebe que sem níveis, atributos são inúteis. Ele não conseguiu entrar na masmorra licano ou usar discrição por limites de nível. Para crescer, ele precisa de mais experiência. Lee caça licanos em outra masmorra.
O que antes era bom, agora é chato. Ele murmura que quer algo novo, cansado deles. Min-soo diz que aqui é o melhor, mas Lee pergunta sobre a masmorra seguinte. Min-soo menciona a masmorra nível 14 dos macacos azuis, mas é inacessível, pois só se passaram 5 dias. Lee vê uma oportunidade. Se ninguém entrar, os macacos azuis sairão sozinhos. Min-soo lembra o perigo deles na vida passada. Lee admite o risco, mas se mantém confiante. Com bônus de pontos iguais ao que outros ganhariam após 100 níveis, ele crê que diante da força real, nenhum monstro importa. Os que nunca despertaram, não regrediram, mas já sabem que os macacos azuis surgirão em breve e destruirão tudo. Por isso as ruas estão vazias. 6 dias após o jogo, ninguém é forte para tais monstros. Lee e Min-soo entram no estacionamento. O silêncio é pesado. Min-soo só viu macacos azuis na TV, mas sabe o quão terríveis são. Eles ultrapassam o nível 10, atacam de longe e até imitam humanos. Uma buzina de carro ecoa ao longe, e Min-soo crê que monstros brincam com ela. Lee nota a fuga do portão. Ele abre o status e aloca os 251 pontos de bônus em agilidade, elevando-a para 578. Num piscar, ele some na direção dos monstros. Min-soo vê, incrédulo, que um golpe de macaco azul o mataria. Lee corta os monstros fácil. O recuo falha, pois as regras impedem a reentrada na masmorra. Ele vê o mesmo medo da morte que os humanos mostram. Min-soo acha estranho que criaturas antes temidas agora fujam. Sorrindo, Lee os persegue, pois só aumentando de nível poderá manter-se no jogo. Sem isso, ele perderá acesso a masmorras e habilidades. Ao checar, atingiu o nível 17 com 202 pontos de bônus. Min-soo se espanta com o ganho de 6 dias, mas Lee sente o cansaço. Seu baixo vigor não equilibra mais sua velocidade e força. Ele distribui todos os pontos em vigor, elevando-o a 213, e volta à luta. Os macacos azuis o atacam, mas nada o impede. Quando o último cai, Min-soo olha maravilhado, percebendo que se as pessoas vissem isso, iriam perder a cabeça. Lee então se lembra das câmeras de segurança gravando tudo. Perto do portal, Min-soo sugere destruí-lo. Ele explica que, se aberto, mais monstros aparecerão, virando um local de farm e impedindo os mais fortes. Lee concorda. Macacos azuis são fracos para seu crescimento. Ele veio porque não há masmorras maiores. Min-soo diz que limpar masmorras libera as mais fortes, e a humanidade não tolera portais fracos. Lee pergunta se mais masmorras só pioram a vida dos outros. Min-soo assente, ressaltando que Lee limpou um portal de nível 14 em apenas 6 dias, quando antes levava quase um mês. Quando Lee pergunta como sabe, Min-soo mostra um aplicativo com registros e estratégias de masmorras. O primeiro tempo vira oficial e os melhores ganham reconhecimento nacional. Lee, ao ouvir isso, decide postar o recorde como Fearless, ou Destemido. Min-soo concorda e carrega. Em breve, os fóruns explodem em pânico e euforia com as masmorras de nível 15. Enquanto isso, em um abrigo, civis assistem à transmissão. Uma garotinha pergunta à mãe quando voltam. Ela diz que levará 29 dias. Um homem grita que a masmorra foi limpa. Chamam-no de mentiroso, até telas exibirem Lee eliminando os macacos azuis. Gritos de alegria ecoam, confirmando a verdade. No site, todos notam Fearless. Ninguém o conhece, mas não importa. Para os que assistem, um novo herói surgiu. Lee e seu amigo discutem suas vidas passadas, caminhando. O amigo recorda que a masmorra nível 15 foi limpa 41 dias após o início do jogo, mas no Japão, onde o cavalo carmesim surgiu. A Coreia também tinha um portal de nível 15, mas ninguém o limpou. Ao Lee perguntar sobre o próximo monstro, seu amigo diz que é um urso gigante nível 15. Ele diz que monstros abaixo do nível 20 não são perigosos, mas os de níveis superiores demoram a ser derrotados. Ele recorda que 71 dias se passaram entre as masmorras de níveis 19 e 20. Enquanto caminham, o amigo pergunta se 300 quilômetros é muito. Lee responde que cada passo lhe rende pontos, tornando a caminhada valiosa. Isso faz seu amigo refletir que pequenas ações podem mudar o futuro. Cair uma caneta ou desviar de um inseto pode mudar o futuro. Então Lee age com cautela, ciente de cada escolha. Um caminhão buzina. O motorista grita e xinga, mandando-o sair da frente. Lee responde calmo, mas o homem grita e acelera. A raiva surge no rosto de Lee, e antes que seu amigo o impeça, Lee some. Ele alcança o caminhão, confrontando o motorista e o avisando para se controlar se quiser viver. O motorista logo se desculpa e Lee aceita, preferindo a paz à raiva. Ao retomar a jornada, Lee nota que as masmorras abrem mais rápido. Isso o ajuda a aumentar a diferença entre ele e os outros. Quem tem lembranças do passado está perdendo a vantagem, enquanto ele segue forte sozinho. A cena da batalha na masmorra de nível 15 muda. Um urso enorme domina Lee. Ele sabe que quando monstros de nível 20 surgirem, usarão habilidades, então deve se fortalecer logo.
O urso ataca, o joga para trás, mas ele desvia e sobe no braço. Com força, ele esmaga seu pescoço e vê-o cair. Mais feras surgem, mas ele as derrota. Online, debatia-se quem limpou a masmorra nível 14. Alguns dizem Li Huayun, outros, Park Musung. Seu amigo diz que uma masmorra de nível 16 já foi limpa por Poison Choi, cujo nome é Choi Chul-sung. Ele foi um dos que entrou na masmorra final com Li. Li acredita que Choi obteve uma rara habilidade de sua vida passada. Seu amigo lembra que Choi era o Rei Veneno, líder da guilda mais forte da Coreia, a Guilda Geral. Li recorda Choi tentando roubar sua furtividade e decide agir mais rápido. Ao perguntar a Li sobre a arma de Choi, seu amigo relembra uma adaga preta do Leopardo Dourado, um monstro coreano de nível 20. Li ignora, focado apenas no seu progresso. Seu amigo informa que masmorras 17 e 18 foram vencidas em 9 e 10 de janeiro. Ao saírem de outra masmorra, Li pergunta sobre as próximas. A masmorra nível 19 está perto da estação Gangnam, e a de nível 21 abrirá no Parque Yuldong. Li diz que levaria 30 minutos sem trânsito. Seu amigo fica aliviado pela pouca gente, mas Li o adverte que mesmo com multidões, ninguém entra. Apenas ele pode pegar a arma. Li, no nível 21, tem 744 bônus. Ele canaliza todos em força, elevando-a a 1033. Uma notificação surge, anunciando que sua força superou 1000 pela primeira vez. Ele ganha um novo título, Rei da Força, e Petrificar, que imobiliza o oponente por 3 segundos. O amigo de Li, ao testar a habilidade, confirma seu poder e compara sua força à de Shang Wei, o imperador chinês que liderou jogadores e limpou masmorras. Li questiona se sua habilidade é a do imperador e seu amigo confirma. Li pede ao amigo que observe as reuniões no Parque Yuldong. Ele vai limpar a masmorra nível 19 na estação Gangnam. Min-soo concorda e promete contatá-lo se algo incomum ocorrer. Eles se separam, cada um para sua tarefa. Li, frente ao portão 19, precisa limpá-lo para a masmorra do Leopardo Dourado de nível 20. O local está cheio de toupeiras de olhos carmesim. Ele sabe que o portal nível 20 abrirá após limpar uma masmorra nível 19, mas, sem mais ninguém capaz, ele mesmo assume a tarefa. Militares cercam a área coordenando a evacuação, um para Li e exige a identidade. Li diz que não possui. Uma toupeira surge do chão e os soldados atiram, mas as balas não fazem efeito. O soldado o incita a sair, mas Li explica. Armas não ferem esses monstros. Perguntado se é jogador, ele acena. Outra toupeira surge atrás. Li ativa sua habilidade de petrificar, congelando-a e quebrando seu pescoço. Ao ver isso, o soldado se afasta, e Li então adentra a masmorra. Toupeiras são fortes e astutas, ocultas no subsolo. Sem desenterrá-las, ele tira o pelo do macaco azul do inventário. Queimá-lo solta fumaça tóxica que atrai monstros. Ela se espalha, forçando as toupeiras a sair. Li captura e as mata sem esforço. As 15 logo caem mortas. Sistema informa. Masmorra concluída. Portões fecharão em 3 minutos. O celular toca. Min-soo avisa. Repórteres cercam a masmorra. Li o manda afugentá-los e diz que chegará logo. Min-soo estranha a ausência da Guilda Geral, mesmo ciente da furtividade de Li. Li conclui que eles o evitam, pois sabem que cruzar seu caminho significa morte. Li deixa os soldados e segue para o Parque Yuldong, que encontra lotado. Irritado, ele liga para Min-soo, lembrando-o de limpar a área. Min-soo explica, mas ninguém o escuta. Li decide resolver sozinho. Mal os repórteres o veem, correm gritando seu nome. Perguntas vêm de todos os lados. Alguns o acusam de desmotivar jogadores. Outros o acusam de causar caos por suas limpezas rápidas. Alguns imploram por autógrafos. O barulho o irrita. Anos de guerra o ensinaram a valorizar o silêncio. Ele encara a multidão e declara: fraqueza não é pecado, mas culpar outros, sim. Quem o faz merece o inferno. Suas palavras cortantes calam a todos. Um repórter então menciona Boward, canadense que entrou na masmorra final. Boward diz que Li, forte agora, será o mais fraco entre jogadores de alto nível. Li pergunta qual emissora tem a maior audiência. Ao apontarem um repórter, ele vira para a câmera, levanta o dedo e responde a Boward. Li entra na masmorra, onde vairam 7 leopardos dourados. A masmorra com dificuldade B+, permite só 2 jogadores e oferece itens raros. Ele lembra que caçar essas feras exige 2 jogadores, e masmorras B, mas nunca são fáceis. Um leopardo ruge e o atordoa. Ele já esperava, pois o rugido impede o uso de habilidades. Sem suas habilidades, ele luta diferente. Quando um leopardo avança, ele desvia, ciente que um arranhão pode ser fatal. Ativa sua furtividade, movendo-se invisível no campo. Das sombras, ataca rápido, priorizando agilidade e precisão à defesa. Sendo a luta sua única opção, ele agarra um leopardo e o atira ao chão.
A luta persiste, mas ele resiste. Por fim, as 7 feras sucumbem. O sistema declara a masmorra limpa. Ele checa seu inventário. Dentro, encontra-se a adaga da destruição, que canaliza a energia das habilidades do seu portador. Lee a equipa, notando seu imenso poder, mesmo sem atributos fixos. Ao ativar a armadura, a adaga ganha a mesma habilidade, sumindo com ele ao ficar invisível. Sua força aumenta com a dele, como em sua vida anterior. Satisfeito, ele se prepara para partir, pois o portão desaba. Lá fora, repórteres o cercam de novo, gritam seu nome e o bombardeiam com perguntas sobre destemido, masmorra e sua arma. O barulho o irrita. Ele avista Min-Su, que pede desculpas por não ter controlado a área. Lee entende. Seu amigo não os pode parar. Ele nota algo estranho. Nenhum jogador apareceu. Muitos viriam roubar seu saque ou habilidades, mas não vieram. O pensamento o perturba. Um repórter pergunta quando ele terá olho de Deus. Lee congela, confuso, por nunca ter ouvido falar. Seu amigo o alerta que olho de Deus foi sua habilidade. Repórteres o cercam querendo saber seus atributos e nível. Lee, calmo, responde. Nível 24, força 1033. O silêncio toma conta. Ele declara estar acima da lei e avisa que matará quem o incomodar novamente. No dia seguinte, o caos global se espalha. Jornais o chamam de Nascimento de um Deus e zombam de Boward. Outros noticiam Masmorra do Leopardo Dourado, 40 minutos. Governos preocupados, Coreia do Norte o vê como ameaça mundial. Toda a imprensa escreve sobre a recusa em dar entrevistas e ameaças à mídia. Lee e Min-Su sentam-se, e Lee pergunta do olho de Deus. Min-Su confirma sua existência, pois Lee a possuía no passado. Ela revelava atributos e inventário dos oponentes, sendo uma habilidade única. Ao subir de nível, evoluía por um segundo despertar, alterando poder e forma. Min-Su especula que, em níveis mais altos, a habilidade daria a Lee precisão em combate, ao detectar movimentos dos inimigos. Lee pergunta onde achá-la. Min-Su sugere o site dos jogadores, que rastreia os recordes das masmorras. Imperfeito, mas útil. Lee sabe que o tempo é curto. Muitos regrediram e buscarão a habilidade. Guildas e jogadores de baixo nível a caçarão. Min-Su o recorda que ele foi dos jogadores mais fortes em sua vida passada e que sempre falam dele. Os rumores do projeto Lee Hwa-Yun se espalham, e guildas estudam os registros dos que entraram na masmorra final. Lee questiona se os registros previam a regressão, mas Min-Su esclarece que eram para assassinato. Guildas registravam cada jogador forte, seus itens e habilidades. Esse saber os impulsionou a roubar e assassinar. A guilda, ciente da armadura de Lee, tentou furtar sua furtividade com chicotes e redes. Mesmo falhando, o seguiram de perto, à espera de nova chance. Lee vê nesses registros o caminho para seu poder antigo. Min-Su admite que sua guilda também coletava esses dados. Habilidades e itens eram tudo, e matar era natural à sobrevivência. Ao rastrear masmorras, guildas sabiam quando uma habilidade era obtida. Lee pensa que a guilda geral, do Rei Veneno Choi Chul-Sung, é a mais forte da Coreia e seu antigo rival. Eles já conhecem suas habilidades e buscam o olho de Deus. Min-Su sugere que usem memórias passadas para forjar armas poderosas antes. Lee concorda, mas eles evitaram a masmorra do Leopardo Dourado por 2 razões. Primeiro, planejavam que ele juntasse seus itens e habilidades para depois matá-lo e pegar tudo. Segundo, o medo. Sua força já os apavora, e ninguém ousa enfrentá-lo novamente. Lee vê no site do jogo que a masmorra Orc nível 21 foi concluída pelo ID Veneno Choi. Ele nota o esforço de Choi. Antes, jogadores dos estados Siwa e China estavam no placar, mas do nível 20 em diante, só os nomes dele e de Choi Chul-Sung permanecem. Agora no nível 25, ele possui 732 pontos de bônus, que aloca a concentração, subindo para 733. Ele reflete que ninguém pode ser imperador, pois requer um atributo acima de 1000. Ao superar essa marca, ele obteve o título de Rei da Força e desbloqueou a habilidade Petrificar, outrora do imperador Yong Seong-Hwa. Como só uma masmorra nível 21 foi limpa, ninguém alcançou esse poder ainda. Seu amigo concorda, pois a concentração é vital. Lee explica que aprimora consciência de combate, evasão, precisão, usando sua força ao máximo. É útil quando as habilidades são inutilizáveis. Questionado sobre mana, ele diz nunca acabar, pois a controla bem. Lee decide aprimorar sua furtividade. Seu amigo sugere força bruta, mas Lee explica que a furtividade dá informações via espionagem e infiltração, sendo mais útil. Ele planeja elevá-la ao nível 2 antes de ir à sede da guilda. Ao saírem, seu amigo nota suas roupas simples e insiste que ele deve se vestir à altura de seu crescente poder. Relutante, Lee o segue até uma loja de roupas para jogadores de masmorra. O lojista, reconhecendo Lee, oferece as roupas como um presente em sua honra.
Lee, divertido com o gesto, aceita e parte com seu novo traje. Ele pergunta como melhorar a furtividade. O amigo explica que a proficiência vem do uso constante da habilidade. Ações geram pontos de proficiência e ativam notificações. Lee crê que outros regressores já sabem esses métodos e decide testá-los. Entram numa masmorra de goblins e orcs. Goblins não ameaçam, então Lee foca nos orcs. Ele ativa a furtividade ao rugido próximo, testando abordagens. Ao tentar combinar armadura e furtividade, falha, então ele ataca o pescoço do orc, ganhando proficiência. Percebendo que funciona, ele caça até a furtividade atingir o nível 2. Agora, o que toca sua pele pode ficar transparente com a mana. Satisfeito, Lee pergunta da sede da Guilda Geral. Seu amigo diz que fica em Cheongdam, Gangnam. Lee sorri, pensando que é um lugar para ricos. Ele está na sede da Guilda Geral com furtividade ativa. 2 jogadores da guilda reclamam de Lee Hwa-yun. Um resmunga que eles só fingem ajudar, e o outro o avisa para ficar quieto. Ao passar em seus cartões, o guarda o saúda e Lee entra furtivamente. Um jogador para, sente algo estranho, mas ignora. Lee considera que foi por um triz e ouve o anúncio de uma reunião de executivos às 9h30. Ele o segue. Na sala de reuniões, mantém furtividade ativa. Um homem inicia a reunião em 14 de janeiro. Um jogador rank A diz que o mestre limpa uma masmorra de nível 23. Outro preocupa-se com ele. Um jogador de rank B declara que o mestre logo terá o olho de Deus e Lee nota a frase. Eles discutem monitorar Lee Hwa-yun, reclamando que seu nome domina as reuniões e que não o acham. Choi Han-sung diz que é impossível capturá-lo se não o acharem. Lee sorri, sabendo que está ali. Han-sung acrescenta que perder furtividade, a adaga e o olho de Deus os destruiria. O líder diz que Lee aparecerá pelo olho de Deus. Um executivo opõe, pois o poder de Lee é inacreditável. Ele mostra um jornal, dizendo que a força de Lee, 1033, é impossível. Han-sung, achando ser blefe para provocar medo, pede o plano. O homem exibe documentos que revelam as ações passadas de Lee, que obteve o olho de Deus na masmorra Ogro Negro, matando 4 membros da guilda. Ele pede que os mortos levantem as mãos, e Han Woo-sung, Lee Yu-jin, Park Gwang-ho e Go Sang-hyun o fazem. Lee os observa, lembrando seus destinos. Yu-jin diz que a masmorra contém uma habilidade rara e que o mestre os enviou lá anos atrás. Eles subestimaram Lee, e esse erro os matou. O medo transparece em suas vozes. Park treme com a lembrança. Yu-jin explica que a habilidade Olho de Deus sempre aparece na masmorra, e que o conhecimento deles agora inclui detalhes pós-regressão. Lee examina os documentos, notando a masmorra e as fraquezas dos monstros. Han-sung pergunta o plano. Yu-jin explica que o mestre irá, e como só eles e Lee conhecem a masmorra, aproveitarão para matá-lo e pegar o olho de Deus. Ele sugere SA-2 nos ogros, mas outro jogador lembra que a droga é proibida. Yu-jin insiste que só assim deterão Lee. Park diz que apoiarão o mestre e trarão o olho. Das sombras, Lee se pergunta se eles estão prontos para morrer de novo. A imaginação humana não tem limites. Mesmo com monstros, estudam seus restos para criar ferramentas de sobrevivência. Materiais de monstros são únicos. Alguns, duros como ferro, mais leves. Alguns queimam melhor que carvão. Outros têm designs complexos. Tais descobertas avançam a tecnologia, nem sempre para o bem. SA-2 é uma dessas criações. Lee pergunta ao amigo sobre a droga. Amigo alerta ser proibido pela Associação Mundial de Jogadores. Quando Lee indaga sua função, o amigo explica que ela amplifica o poder de um monstro. Um teste tornou um Goblin forte para vencer um Leopardo Dourado nível 20. O SA-2 foi feito como arma para soltar monstros em terras inimigas, mas causou caos, matando soldados e jogadores por fés mais fracas. Na guilda, Lee Yu-jin diz que SA-2 dura 24 horas. Quando Lee Hwa-yun surgir no portão do Ogro Negro, injetarão a droga nos monstros, elevando sua força ao nível 100. Após matá-lo, pegaram suas habilidades, itens e o Olho de Deus. Han-sung aprova, mas adverte que se a verdade vazar, a guilda ruirá. Ele enfatiza que o Olho de Deus é precioso, instando a todos a fortalecerem-se antes dos ogros negros de nível 33. Yu-jin concorda e agradece o apoio. De repente, Lee recebe um aviso do sistema. Sua furtividade desativará por pouca mana. Ele lamenta não ter investido antes, e aplica os 243 pontos de bônus em mana, elevando-a para 341. Yu-jin sente a mudança e questiona quem usou uma habilidade. Wang-ho ignora, mas Yu-jin sentiu um forte fluxo de mana. Antes que a suspeita se espalhe, alguém anuncia a chegada do mestre da guilda. Choi Chul-sung entra, e a sala fica tensa. Lee sente seu grande poder. Chul-sung acalma a todos. Han-sung então sugere SA-2,
pois é a única chance contra a força inatingível de Huayun. Zhou Song diz que Huayun não mente, apesar de seu poder inacreditável. Ele então ordena que todos avancem. Zhou Song passa, e Li pondera em confrontá-lo, mas escolhe focar nos arquivos. Ele segue um homem com documentos, entrando furtivamente enquanto este escaneia o olho. Sua alta concentração silencia seus movimentos. Ele se revela, imobiliza o homem e toma os registros de sua vida passada. Ele estuda os documentos ao clarão do isqueiro. Os registros detalham cada batalha e jogador que ele eliminou. Lê-los causa uma leve tristeza. Ele olha a lista de itens e habilidades, ligados aos monstros de origem, e admira a precisão. Os registros de Huayun revelam que, após a masmorra 245, seu corpo mudou. Sua forma sombria tornou-se instável e destruiu tudo em seu caminho. Era indescritível. Tornou-se uma habilidade lendária, a sombra de Li Huayun, e ele ganhou o título Sombra da Morte. Após o reset, o mesmo poder pertence a Choi Chu-sung, mestre da Guilda Geral. Ao ler os registros, Li vê que é o derradeiro sobre seu passado e futuro. Ele suspeita ser cópia, exige o original e então destrói o arquivo. Ao destruir o supercomputador que detinha os dados da guilda, ele ganha vastos pontos de bônus, mostrando como a queda da guilda quebrou o equilíbrio do mundo. A destruição do arquivo por si só altera o curso do futuro. Sabendo que força é essencial, Li investe bônus na sua força, atingindo 2054. Ele avisa ao amigo que é impossível prever o real impacto da droga SA-2 nos monstros. Seu amigo diz que 2000 de força já é algo extraordinário. Ao Li perguntar o que mais soube, o amigo explica que a droga visava aumentar recompensas de masmorras. Os humanos criaram masmorras mais difíceis com monstros mais fortes e melhores saques, injetando a droga neles. Contudo, o sistema nunca notou a mudança, tornando a droga instável e arriscada. Li acha a droga problemática e teme que a Guilda Geral a use em ogros. Seu amigo sugere testar antes. Injetam a droga num Goblin, que ruge com súbita força antes de atacar. Li rapidamente o agarra pelo crânio e o esmaga, notando sua velocidade, mas sua força ainda é bem inferior. Li, então, entra numa masmorra de nível 27 com zumbis. Seu fedor dificulta a concentração. Eles são rápidos como macacos azuis e suas mandíbulas esmagam tudo. Quebrar seus crânios ou órgãos não os detém. Li decide que a decapitação é a única maneira. Com furtividade, ele os abate um por um. A luta não dá experiência, mas rende 456 pontos de bônus. Útil, mas carece. Com o último zumbi abatido, o sistema avisa que todos os monstros foram derrotados e o portal fecha em 3 minutos. Outra mensagem surge, indicando que a proficiência de sua habilidade borboleta subiu e suas ações mudam o futuro. Li para, imaginando o que o sistema realmente quer dizer. Li sai do portão e chama o amigo. Ele pergunta se restam perguntas, pois não precisa delas, devido à regressão. Cada jogador recebeu 3 perguntas do sistema inicialmente. Seu amigo revelou ter usado uma para a regressão, sobrando 2. Li sugere perguntar sobre proficiência de habilidade. O amigo hesita, temendo desperdício, mas concorda. Ao questionar sobre a proficiência do efeito borboleta, o sistema afirma que a habilidade é inexistente. Chocado, ele diz a Li que o sistema não a encontrou. Será que Li tem uma habilidade fora do jogo, tipo um bug ou programa ilegal? Antes da discussão, um novo portão de masmorra surge. Uma mensagem indica que uma masmorra especial de nível 1, Rank S, foi liberada, e só um jogador pode entrar. Li é notificado de ter obtido mais de 4.000 pontos via efeito borboleta, ativando a masmorra. Ele o aconselha a perguntar ao sistema, mas seu amigo se recusa, chateado por ter desperdiçado a última pergunta. Ele critica o criador do jogo, pois o sistema nega o que é evidente. Li aponta ao portão, lembrando que a negação do sistema é irrelevante frente à prova. Um aviso pisca. O portão fechará em 30 segundos. Ambos se questionam se fechará sozinho. Li avança, pedindo ao amigo que questione o sistema sobre o portão enquanto ele entra. O sistema indica que masmorras especiais surgem quando um jogador ou grupo se sobressai. Essas masmorras são criadas para reequilibrar o jogo. Ao limpá-la, ganha-se uma habilidade contra jogador imparável. O amigo de Li nota que o portão surgiu por causa dele e que quem o superar pode obter uma habilidade para desafiá-lo. O sistema explica que não respondeu antes, pois dados de masmorras especiais foram incluídos há pouco. Irritado, seu amigo murmura que Li ficará mais forte. Na masmorra escura, Li ponderava que uma masmorra S deveria conceder uma habilidade única. De repente, um Goblin assustador surge e, para choque de Li, se identifica como guardião da masmorra especial, revelando seu nível 200. Ele zomba da surpresa, prometendo uma morte rápida e indolor, então ergue uma esfera de fogo e a arremessa.
Li ativa a armadura ao ser atingido pelo fogo, e o sistema notifica o aumento de proficiência. Ele nota que ela se fortalece ao resistir a ataques além da defesa. A habilidade sobe para o nível 2, liberando uma onda de choque. O Goblin, surpreso com a força de Li, investe com outra onda de fogo. Li usa seu petrificar, congelando a criatura no ar e a arremessa no chão. O Goblin resmunga incrédulo, mas quando Li o agarra para esmagá-lo, o Goblin bloqueia. Li se espanta com o crânio intacto. Sorrindo, o Goblin evoca 3 clones. Um clone exalta a força de Li e outro se indaga como ele resistiu tanto. Clones disparam energia, mas Li desvia. Um ataca por trás, ele bloqueia e contra-ataca. Sua armadura libera a onda de choque, lançando o Goblin. Sua força o choca. O Goblin olha o clone caído, incrédulo, murmurando que o humano não devia ser tão forte. Li avança e aniquila um clone. Os outros 2 fogem, mas ele os persegue. Ao persegui-los, ele nota que compreendem a fala humana. Eleva a força para 3.486 com bônus. Li avança com poder avassalador. Um clone exclama que sua morte não se encaixa no plano do Deus. Li aniquila-o com um golpe. O último Goblin o encara, com medo, antes de Li usar furtividade e o apunhalar no pescoço. A criatura desaba. Ele sobe de nível, percebendo que aniquilou um monstro de nível superior. Notificação. Todos os monstros foram derrotados. Portão fecha em 3 minutos. O guardião nível 200 caiu e ganhou uma habilidade especial. Sua emoção cresce ao aguardar a recompensa. Li recebe a habilidade Olho da Reversão, que o permite ler memórias de outros jogadores. Contudo, não lê memórias de jogadores mais fortes e só pode ser usada a cada 24 horas. A habilidade diminui a lacuna de conhecimento antes preenchida pela experiência e memória de jogadores, garantindo sua vantagem. Ao sair, Li encontra o amigo, que pergunta se ele obteve outra habilidade especial. Li, em vez de explicar, demonstra e usa a habilidade nele. O sistema pergunta qual memória ver. Li escolhe o momento no supermercado. A memória se revela como uma cena, com opções para pausar e retroceder. Ele vê o pai de Minsu morrer e a culpa assombrando seu amigo. Então ele vê Minsu admirando-o, certo de que Li mudaria o mundo e venceria todos os monstros. Li sorri ao ver e repete os pensamentos do amigo, fazendo Minsu corar. Li, ao declarar que aniquilará monstros e dominará o mundo, vê na mente do amigo o termo "meu senhor". Ele provoca Minsu, que envergonhado, suplica para que pare. Li ri e decide esperar pela masmorra de nível 29. Mais tarde, ele anuncia no site do jogo a conclusão da masmorra Zumbi Dente de Ouro, nível 28. Chovem reações. Uns o acusam de injustiça, outros o louvam, e muitos temem a destruição por monstros mais fortes. Alguns duvidam da masmorra final. Outros o chamam de Deus. Li ignora o debate, focando nos tempos de conclusão, cruciais para os rankings oficiais do governo e da associação de jogadores. Entrar no top 10 o isentaria de leis e impostos, mas seu verdadeiro alvo é a masmorra final, prometendo poder e fama imensuráveis. Minsu relata que Choi Chul-sung concluiu a masmorra Aranha Venenosa, uma proeza impossível sem uma nova habilidade. Li suspeita que Choi busca o Olho de Deus e antecipa o embate na masmorra do Ogro Negro. A cena vai para a masmorra Chifre Negro, de nível 30, na Coreia do Sul. Li enfrenta um javali, chifre se expandindo ao rugir. Um só golpe o mataria, mas ele sabe o valor do chifre. Sua mana está baixa, o Olho da Reversão consome energia demais. Com 112 pontos de bônus, ele os investe em mana, sentindo força e avançando contra as feras. Os javalis avançam contra Li, ele ativa a armadura, agarra os chifres e os joga ao chão. Os chifres não quebram, o que explica seu alto valor. Ele prende as feras sob seu pé e crava sua adaga no chão. A lâmina blindada lança uma onda de choque, surpreendendo-o. Percebendo isso, ele corta os chifres facilmente, mas se desaponta com um pouco desafio. Com os chifres do javali negro, Li vê seu valor para itens lendários. Por já ter uma adaga forte, ele os venderá para lucro. O sistema anuncia a derrota dos monstros e que o portão fecha em 3 minutos. Em seu apartamento, Li olha o celular após postar sobre a masmorra de nível 30. O foco crescente o irrita. Ele pensa em quantos portões nível 32 estão por perto. Minsu diz que há 2 na Coreia. Li suspeita que Chul-sung esperará pelo portão 33, e ele planeja fazer o mesmo. Minsu sugere um jogo estratégico. Se ambos esperarem, quem limpar a porta de nível 32 primeiro fará o outro apressar-se. Choi Chul-sung está diante de um portão com 4 jogadores que Li matou no passado. Gwang-hu duvida da real eficácia da droga contra Li. Yu-jin julga Li exagerado, mas Sang-hyun avisa que seu poder pode ser real. Chul-sung não pretende enfrentar Li,
Mesmo que a força de Li ultrapasse 1000, ele crê que ogros aprimorados o vencerão. O SA-2 multiplica os atributos de um monstro por 20 por 24 horas. Confiante em seu plano, ele decide que os ogros matem Li para pegar seus itens. Ao adentrarem o portal, ogros negros surgem. Chulsung retira o pino da bomba SA-2 e a lança. Os ogros inalam a droga e caem. Chulsung sorri ao vê-los mudar, esperando o efeito da droga passar para recolher os restos de Li. Então, ele e a equipe saem da masmorra. Li e Ninsu chegam ao portão e notam o silêncio. Ele conclui que os inimigos já usaram a droga nos ogros. Ao ver pegadas, ele questiona a negligência da guilda de elite. Ninsu confirma o efeito da droga nos ogros e sugere aguardar, mas Li recusa. Já sabendo a posição do monstro, mudar o plano pode alertar o inimigo. Ele investe todos os bônus em estamina e pede para Ninsu se esconder, pois a guilda o viu. Ninsu concorda, esperando a ligação de Li. Um aparelho da guilda os grava, invisível. Na sala de controle, operadores da guilda rastreiam Li e focam a câmera no portão. Prevêem que ele não dura 3 horas. O líder exige um relatório a Chulsung. Na masmorra, o fedor faz Li tapar o nariz. Com a adaga pronta, ele sente o chão tremer com ogros negros se aproximando, empunhando machados enormes. Estão mais monstruosos e o detectam, apesar de sua furtividade. Ciente dos sentidos aguçados pela droga, ele se prepara para a batalha. Um ogro lança o machado, mas Li ativa a armadura e desvia. Ele petrifica, atinge a perna do monstro e crava a adaga em suas costas até cair. Outro ogro ataca, e mesmo com a armadura, o impacto o joga para trás. Ele reconhece o poder, ogros avançam e atiram machados, mas ele desvia com facilidade. Suas armas espalhadas, inútil. Pegando o machado, arremessa no ogro-chefe, decepando o pescoço. Enquanto o corpo desaba, a matilha ruge de fúria, e Li prepara outro machado para enfrentá-los um por um. Com sua força, Li quebra o braço do ogro, deixando-o inútil. A criatura ruge de dor, ataca, mas Li desvia e esmaga sua perna. A fera cai, e Li, sobre ela, não a mata para manter o portal aberto. 9 ogros jazem mortos, mas o olho de Deus segue oculto. Choi Chulsung e a guilda geral vêm à mente. Ele os atrairá para a masmorra. Joga as cabeças dos ogros para fora e sai, provocando os espiões. O plano deles não foi esperto nem eficaz e os incita a vir. Então ele retorna, pronto para a chegada. Na sala de controle, a equipe vigia em pânico. O administrador informa Chulsung que Li se desfez das cabeças dos ogros. Chulsung entende e exige um veneno forte para matar Li. Ao saber que está em produção, ordena a execução do administrador, dizendo que todos os inúteis morrerão dali em diante. Ele ordena à equipe criar um intensificador que perfure a armadura de Li em 3 horas. Em seu escritório, Chulsung quebra com raiva um intensificador de veneno, o mesmo que impulsionou sua ascensão, dando-lhe o título de Rei do Veneno. Com tecnologia futura, ele produzia toxinas que furavam defesas de monstros. Mas ele ainda não tem veneno para quebrar a armadura de Li. Decidido, ordena a 4 jogadores matar Li em 2 horas. Se capturados, devem dar a própria vida para o plano. Guanghu hesita, mas Chulsung alerta que a falha não será tolerada e promete que serão heróis se vencerem. Novos ogros negros surgem na masmorra. Um ataca, mas Li desvia facilmente. Matá-los faz com que surjam mais, e a luta se torna entediante para ele. Ele soca um, o matando na hora, e ignora os demais. Uma mensagem surge, informando que a masmorra atingiu o limite de jogadores. Li sorri, sabendo que a guilda geral finalmente entrou. Li encara os jogadores da guilda geral, causando arrepios. Yujin murmura descrente, enquanto Guanghu lembra ao grupo que só restam 2 horas para Chulsung chegar com novo veneno para Li. Li observa a falta de preparo. Guanghu nota algo perturbador. Li está sem ferimentos. Ele incita a todos a se prepararem. Só precisam aguentar 2 horas. Yujin tenta fugir, mas Li é mais rápido, encurta a distância e quebra seu pescoço. Os demais congelam, e Li diz que a morte rápida dela foi um favor. Wu Sung ordena calma à equipe, crendo que podem deter Li para virarem heróis da guilda. Li avança, agarra Guanghu e ativa o olho da reversão. Li, em suas memórias, vê Chulsung beber um intensificador de toxinas. Ao reverter a memória, ele vê os homens de Chulsung discutir intensificadores que matam aranhas instantaneamente. Li exige, Guanghu resiste, Li aperta. Sem fôlego, Guanghu confessa que o líquido adapta o veneno de Chulsung a cada monstro. Li acha o intensificador impressionante. Li, na memória, vê Chulsung ordenar que seu laboratório crie um veneno que perfure sua armadura. Li ri ao ouvir Chulsung frustrado com o progresso lento, percebendo que sua armadura é inquebrável.
Ele encontra uma memória de si mesmo sendo expulso de um portão da guilda geral. Quando ele recusou, todos foram massacrados. O olho de Deus não estava lá, mas Lee decide testar o método. Ele exige saber por que Chulsung não apareceu, mas Guang Ho suplica. Lee, sem resposta, esmaga o pescoço. Enquanto um ogro negro arrasta o corpo de Yujin, Lee murmura que ao menos não o incomodarão mais. Ao examinar os ogros, Lee encontra algo sólido em um deles, a pedra de habilidade do olho de Deus. Permite-lhe ver status e inventário de jogadores ou monstros abaixo do seu nível. Segurando a pedra, Lee sorri, pronto a avançar na escuridão do vazio. No salão da guilda geral, o vídeo de Lee passa na tela. Um jogador comenta que não há mais o que analisar, já que a força de Lee o supera. Outro expressa descrença que ele venceu monstros dopados. O primeiro respondeu que era o esperado, pois monstros são só monstros, mesmo com a droga. Um jogador diz que a luta não acabou, pois o portão do ogro negro permanece aberto. Ao questionar o porquê, outro explica. Lee aguarda sua presa, insatisfeito apenas com o olho de Deus. A sala silencia quando percebem que ele espera por Chulsung. Chulsung entra e é saudado como mestre. Com raiva, ele exige saber onde está o potenciador. Um jogador ajoelha-se, aconselhando recuar. O desenvolvimento está feito, mas o produto final levará 3 dias. Chulsung alerta, se Lee obter a habilidade única do portão Golem 51, eles não o vencerão. O jogador garante que o deterá, mesmo com o risco da vida. Chulsung pergunta se Lee morrerá em 3 dias. Ao jogador concordar, Chulsung o mata com veneno, dizendo que incompetência é inaceitável. Ele ordena segurança total no laboratório e que a guilda o proteja. O objetivo deles é matar Lee na masmorra Golem de nível 51 e tomar seus bens. No portão, Lee percebe que Chulsung não chegará, e por isso o potenciador ainda não está pronto. Ele pensa em destruir a sede da guilda, mas mata só Chulsung seria mais útil. Usar a influência da guilda beneficiaria seus planos. Ele recorda do passado que o próximo alvo é a masmorra de armadura de prata, que guarda uma habilidade única. Ele entende o plano de Chulsung, a habilidade e um potenciador melhor. Decidido a detê-lo, Lee ativa a furtividade e sai do portão, ciente de que a guilda o observa. Lá fora, Min-Su revela a fábrica do potenciador em Paju. Com o olho de Deus, Lee vê os status de Min-Su e o alerta, dizendo que até perto é perigoso. Min-Su esperava que Lee conseguisse o olho de Deus, mas vê-lo é perturbador. Ele indica a fábrica e o carro que comprou com o dinheiro do chifre de ogro. Rumo a Paju, Lee aloca seus mais de 2.000 pontos em concentração, elevando-a a 2.786. Ele conclui que focar aprimora o olho de Deus, ajudando-o a ler atributos e fraquezas com precisão. Sua imensa força é difícil de controlar, então focar é essencial. O sistema reconhece seu progresso, dando-lhe o título de Rei da Concentração. Em Paju, na fábrica de potenciador, Lee e Min-Su descem do carro. Lee logo paralisa seu amigo, uma perícia alcançada com 1.000 pontos de concentração. Ela desativa um sentido do inimigo por 5 segundos. O sistema pergunta qual bloquear e Lee escolhe visão. Com Min-Su cego, Lee pede para ele esperar fora. Lee soca a parede da fábrica, fazendo o prédio inteiro tremer. Dentro, os técnicos em pânico acham que é um terremoto. Um vê Lee, avisa os outros, e o caos se espalha. Furioso por Chulsung não estar lá, Lee soca a parede, causando destruição. Do lado de fora, Min-Su observa o prédio tremendo, mal acreditando no que vê. Ao ver a câmera, Lee avisa que os potenciadores serão destruídos em breve. Ele aponta um pilar e declara que, ao cair, tudo acaba. Ele propõe uma troca, querendo algo de Chulsung, e depois esmaga a câmera. De manhã, Lee senta nos escombros. Chulsung chega. Com o olho de Deus, Lee vê os atributos. Chulsung o amaldiçoa. Lee observa sua perícia venenosa, com 80% de chance de matar. Chulsung o chama covarde, mas Lee lembra que ele morreria sem sua ajuda no ogro negro. Lee diz que a vitória define o covarde. Chulsung ataca com veneno, mas Lee desvia e se aproxima. Lee surpreende Chulsung, o agarra, e sua armadura resiste ao veneno. Só um potenciador mais forte poderia ter perfurado. Lee lê as memórias de Chulsung com o olho da reversão, descobrindo suas habilidades e a masmorra final. Chulsung ri e lança veneno em Min-Su antes da reação de Lee. O veneno o atinge, o infecta. Lee, furioso, mata Chulsung com um soco. Pegando a pedra de habilidade de veneno do corpo, ele corre ao amigo, que cura-se após absorvê-la. Lee repreende Min-Su por estar tão perto. Min-Su pergunta se o veneno é dele. Lee confirma. Min-Su agradece, mas Lee o dispensa e manda se preparar. Precisarão do equipamento. Chulsung, outrora o mais temido, morre naquele dia.
No dia seguinte, manchetes coreanas declaram Chul Sung morto e oficiais da Guilda Geral presos. Repórteres questionam quem venceu o líder. Lee Lee Min-soo sugere revelar a verdade, pois o público vê o matador de Chul Sung como um herói. Lee recusa, pois jogadores sedentos por fama sempre têm fins trágicos. Num mundo de caça ao poder, expor sua identidade atrairia perigo. Muitos cobiçariam suas habilidades ou potenciador de veneno capaz de matá-lo. Ele afirma que, ao fim, construirá um monumento para registrar seus feitos. Lendo sobre o veneno perdido do rei, ele reflete que, após a morte, só importam as habilidades e itens de alguém. Focado, ele declara o objetivo, a habilidade única na masmorra de prata do nível 50. Os registros a chamam de assassino. Embora não conheça seu poder, ele crê que seguir seu caminho passado será o modo mais rápido. Um aviso indica que seus pontos bônus continuam a aumentar, devido ao conhecimento da Guilda Geral. Como só ele não resetou, seu avanço espelha uma missão principal. Ele planeja coletar itens-chave e avançar. Min-soo, fortalecido pela habilidade de veneno de Chul Sung e um potenciador, pode caçar com ele. Destruir a fábrica limitou o suprimento, mas foi a escolha certa. Min-soo sugere Coringa Kim para a conta de Lee, lembrando ser um nome lendário do passado. Lee concorda, pedindo que atinja o nível 34 antes da masmorra. Em 29 de janeiro, Min-soo limpa a masmorra Fazão Azul nível 34, e Lee vai para o 37. O progresso deles gera boatos online. Uns especulam que Coringa Kim é aliado de Lee. Outros, que o grande Lee nunca tem companhia. À noite, Lee encosta-se a uma parede, ao telefone com Min-soo. Min-soo elogia os potenciadores. Monstros derretem com seu veneno. Ele planeja descansar após mais uma incursão. Lee o alerta para não subestimar e ligar ao terminar. Lee, ao desligar, nota que um mês se passou desde o reset. Sem descanso, ele avançou rápido. Abrindo seu status, atribuiu os pontos à agilidade, ganhando o título de Rei da Agilidade e desbloqueando o controle de gravidade. Em uma árvore, ele testa com 100 toneladas, mas o sistema rejeita. Ao reduzir a 2 toneladas, a árvore desmorona e ele sente um poder imenso. Um aviso pisca. Suas ações moldarão o futuro. Seu telefone toca. A voz em pânico de Min-soo surge, gritando que um Lycan nível 100 apareceu. A linha fica muda. Lee entende que o sistema o avisava disso. Ele corre ao portão de Min-soo, ciente de que o futuro que mudava começou a se desdobrar. Min-soo jaz ferido, ofegante, fora do portão de nível 38. Ao chegar, Lee questiona o ocorrido. Min-soo explica que um monstro nível 100 surgiu ali, perplexo com sua presença em um portal para o nível 38. Lee nota o ferimento em seu braço. Min-soo admite que o golpe não o atingiu. O vento o feriu. Lee se aproxima do portão, suspeitando que a masmorra oculte um item similar. Min-soo implora que pare, mas Lee o ignora e entra. Lee encontra serpentes com chamas na cauda. Acreditando serem a principal ameaça do portão, ele esmaga uma e as derruba com seu corpo. O silêncio que se segue o faz duvidar de Min-soo, até um rosnado cortar o ar. Um Lycan imponente surge, com uma foice. Lee, ativando o olho de Deus, o confirma como Lycan nível 100, um efeito borboleta. O futuro distorcido chegou. O Lycan ataca com foice, mas Lee desvia e revida com brutal precisão. Ele chicoteia o rosto da fera com a serpente, mas ela mal reage. Ao usar sua habilidade de execução, Lee se esquiva, encurta a distância e o derruba com um golpe na cabeça. Uma rajada de golpes se segue até o monstro cair sem vida. Notificações de nível o inundam, seu nível sobe para 62. Entre os itens, ele avista a espada larga do Lycan, de imenso poder, mas com um requisito de nível 100. Frustrado, ele aguarda e finaliza a criatura antes de sair. Lá fora, a notícia o choca. Lycans surgem em Nova York, Tóquio e além. O presidente da Associação Mundial de Jogadores pede união e Board, o melhor da América, diz que a crise é incompreensível. Observando o caos, Lee admite, a culpa é dele. Suas ações mudaram o futuro, trazendo os Lycans a este mundo. O presidente anuncia que novos portões não surgirão até que monstros fortes sejam mortos. Lee entende que os portões nível 39 ficam selados. Min-soo se alivia, mas Lee sabe que isso só atrasa o progresso. Saindo da tela, ele declara o próximo passo. O aeroporto. O destino deles é o Japão, onde os Lycans esperam. Lee e Min-soo chegam ao aeroporto com máscaras. A recepcionista avisa que voos ao Japão foram cancelados devido ao surto Lycan. Min-soo diz que todas as companhias aéreas responderam o mesmo. A recepcionista, confusa com a insistência deles, avisa para saírem, dizendo que nem o presidente pode suspender a proibição e que morreriam se fossem. Min-soo pede para Lee tirar a máscara. O aeroporto está vazio, então Lee a remove.
O recepcionista o reconhece. Lee diz que tem que ir ao Japão para matar o Lycan. Ele hesita, mas admite que é perigoso até para ele. Lee suspira, saca a espada larga do Lycan, mas não consegue equipá-la. O recepcionista o encara, incrédulo, percebendo que Lee queria o jato particular da Associação de Jogadores ao pedir um avião confortável. Com apoio do governo japonês e da associação, Lee e Minsu logo partem em voo luxuoso. A jornada de paz logo cessa, quando Nami explica a inigualável defesa Lycan. Lee a interrompe, pedindo descanso, mas ela insiste que é pela humanidade. Irritado, Lee a dispensa. Surpresa, ela diz que ninguém a ignorou e lembra que centenas enfrentam o Lycan no Japão. Ao perguntar como calá-la, ela recusa, dizendo que a humanidade depende dele. Lee acha as palavras dela um problema e não quer lutar, deixando-a muda. Após o capitão chamá-la à cabine, Lee finalmente descansa, mas Nami volta com notícias urgentes. O Lycan invocou monstros de outras masmorras para destruir cidades. Ao pousar, eles se separam. Minsu abraça Nami, fingindo ser órfão, enquanto Lee pensa que ela desconhece que ele é um jogador. Nami promete que se encontrarão e pede a Lee para ir ao hotel em Tóquio, entre arranha-céus. Lee acena e se afasta com Minsu, que queria que durasse mais. Chegam então a um portão de luz cinza. Lee o encara, ciente de ser outro efeito do caos do Lycan. A destruição urbana valida a informação de Nami. O Lycan abre portões, soltando monstros. Minsu explica que jogadores japoneses o rastreiam, aguardando o ataque. Ele se oferece, mas Lee recusa e aponta ao portão, querendo lidar com isso primeiro. Quando serpentes de fogo surgem, Lee indaga por que não foram limpas. Minsu explica que o portão abriu antes por causa deles. Lee conclui que, com monstros presentes, o portão seguirá aberto. Ele ordena que Minsu lance veneno à frente enquanto cuida do resto. Enquanto lutam, Lee ganha bônus do efeito borboleta e fica apreensivo, recordando que um monstro nível 100 já surgiu em uma masmorra nível 38. Minsu avisa que o Lycan se aproxima. Lee para surpreso e se indaga. Por que viria aqui? Minsu exibe a Lee o Lycan ao vivo. A criatura solta uma rajada de energia contra o cinegrafista. O homem grita por ajuda antes da tela escurecer. Logo depois, uma transmissão de emergência convoca jogadores por todo o país. A mensagem alerta que o país está à beira da ruína e os Estados Unidos ponderam um ataque nuclear. Os cidadãos imploram por proteção aos heróis. Lee, irritado, questiona por que usar uma bomba nuclear em algo que ele facilmente esmagaria. A cena muda para o campo onde jogadores lutam contra o Lycan e sua horda. Balas e magia voam, mas a fera desvia fácil e revida com golpes mortais. Jogadores gritam ordens, mas falham. Um murmura. Se eu fosse nível 60, seria diferente. Outro percebe que se o Lycan passar, o país estará acabado. De volta ali, Minsu diz que o Lycan mudou de direção. Agora, ele segue para a usina nuclear, com o desastre a menos de uma hora. Lee range os dentes, amaldiçoa a fera e age. Ele investe 1.545 pontos bônus em força, totalizando 5.852. Enquanto avançam, ele indaga quem deteve a maior força. Minsu recorda Board, com 1.500 de força no nível 658. Lee o interrompe, diz que esses números nada significam agora. Eles chegam à batalha onde jogadores exaustos mal resistem. Explosões abalam o chão. Lee vê o caos e murmura, que bagunça completa. Minsu aponta a usina nuclear próxima e a aglomeração de jogadores do Japão. Lee questiona se os melhores jogadores japoneses que concluíram a masmorra final estão ali, e então zomba. Minsu admite que o representante do Japão sumiu pós-reset, e Lee os considera inúteis. Um jogador os vê e grita algo, mas a barreira linguística os confunde. Lee brinca sobre ter perguntado do almoço e Minsu ri fracamente. A risada zombeteira do Lycan ecoa pelo campo. Lee o elogia por provocá-los e manda Minsu ajudar enquanto ele lida com a fera. Lee, de um arranha-céu, observa a batalha. Centenas de jogadores nos telhados lançam ataques que iluminam o céu. Bolas de fogo, flechas e raios caem, abalando-a. O Lycan contra-ataca, demolindo prédios e espalhando jogadores. Seu líder os reagrupa, erguendo uma bola de fogo e mandando atacar. A explosão sinaliza um ataque em massa que força o Lycan a se ajoelhar. Gritos explodem, vitória próxima, mas a criatura se levanta furiosa. O Lycan ergue a espada e prepara um golpe circular nos arranha-céus. O desespero domina os jogadores ao verem o ataque aniquilador. Do alto, Lee observa a destruição e decide que é hora de agir. Lee petrifica o Lycan, imobilizando-o. Os jogadores, chocados, reconhecem a habilidade. Um murmura ser petrificar, enquanto o outro insiste que o Rei da Força não estaria ali. Lee salta do arranha-céu, pousa diante da fera e toca sua cabeça.
O Lycan morre e sobe vários níveis de uma vez. Jogadores comemoram, aclamando-o como salvador e rei. Mesmo sem entender, Lee crê que o estão elogiando. Ele puxa a adaga, revira o cadáver e acha uma pedra de mana nível 100. Ao segurá-la, ele lembra que pedras de mana substituíram o carvão, valendo conforme o nível do monstro. Ele tenta pegar a espada do Lycan, mas ela some no inventário. O sistema o lembra que ele não pode usá-la antes do nível 100. Nami, de longe, comenta que a arrogância dele não era infundada. Lee diz a ela para aprontar o jato, que ele cuidará do Lycan no ZUA também. Ela o informa que já foi destruído com um míssil no deserto. Lee concorda, pois seu vasto território permitiu isso. Nami informa que o imperador e o primeiro-ministro do Japão querem agradecê-lo, mas ele ignora e foca em escanear outros jogadores com o olho de Deus. No aeroporto, uma multidão o saúda. Repórteres questionam se ele enfrentará monstros. Lee replica que dependerá do tratamento do país. Ele salienta que o Japão o tratou bem, lembrando que mais o assistiram do que o discurso do primeiro-ministro. Após breve troca, ele some com Min-Soo e Nami o chama, dizendo que o presidente está a caminho. Lee diz para avisar o presidente que está ocupado e o verá depois. Ao partir, ele reflete sobre a chegada do portão especial. No nível 71, lembra que surgiu quando seus atributos atingiram 4.000. Seu total, mais de 15.000, e o portão não abriu. Ele suspeita que precisa usar todos os pontos. Após aplicar em força, chegando a 8.757, o sistema confirma a abertura de um portão especial. Lee sorri ao perceber que estava certo. O efeito borboleta ativou o evento, mas o portão, sem localização, fechará em 30 segundos após achado. Com Nami o chamando, Lee desfaz sua furtividade e reaparece. Ele pergunta pelo presidente. Na sala VIP, o presidente o recebe calorosamente, grato por ele representar a nação, pois as relações com o Japão melhoraram graças a ele. Lee responde respeitosamente. O presidente admite ter feito o mesmo no passado e lamenta não ter expressado gratidão antes. Lee diz que está tudo bem. O presidente planeja recompensá-lo com um título acima do mérito nacional, mas Lee recusa, fazendo um pedido. Ele cogita expor o segredo dos portões especiais, mas desiste, temendo intromissão. Contudo, ele relata um portão especial dourado. O presidente, atordoado, exige confirmação. Lee confirma e alerta que existe um monstro mais forte que o Lycan lá dentro. Ele acrescenta que o portão fecha em 30 segundos e deve ser achado logo. O presidente ordena a ação e promete apoio total. Lee nota que só falou a verdade, mas escondeu as recompensas da masmorra. Buscando mais que ajuda governamental, ele pede ao presidente para manter sigilo, evitando sua divulgação. Lee está com o presidente na sala de controle de crise nacional. O presidente comenta que, se Lee estiver certo, o portão dourado pode ameaçar a Coreia tanto quanto o Lycan ameaçou o Japão. Lee replica que, pela vivência, o monstro lá será mais forte. É ordenada uma busca nacional por câmeras. Lin, da gestão de crises, expressa preocupação. Se o portal se fecha em 30 segundos, com um monstro mais forte que o Lycan, por que não enviar outros? Lee insiste em ser o primeiro, explicando que o portão dourado tem um monstro poderoso e concede recompensas raras, habilidades e itens especiais. Lin acha inacreditável, pois mais de 100 jogadores na sala de controle regrediram, mas nenhum viu tal masmorra. Lee admite ter hesitado por isso, mas se recusa a mentir. Caberá a eles crer ou não. Lin vira-se ao presidente, alegando que o pedido de Lee insinua monopolização. Manter a busca em segredo lhe daria todas as recompensas, tornando-o uma arma incontrolável. O presidente pede sugestões. Lin propõe proibir Lee de masmorras, enviando jogadores do governo. Lee amargamente refletiu. Não deveria ter matado o Lycan tão rápido. Ele puxa a espada larga do Lycan, que cai no chão, pois ainda não consegue equipá-la. Ele comenta que a Coreia tinha seu Lycan, e talvez deixá-lo vivo os fizesse ver a dura realidade do mundo, onde jogadores lutam por sobrevivência e poder. Lee aponta a espada, questionando Lin. A monopolização é natural, movida por instinto e ambição. Ele questiona se a ambição por poder é má, mas Lin silencia. Lee se volta ao presidente. Ele concorda que se uma masmorra não pertence ao governo, a entrada não pode ser restrita. Monopolizar faz parte do poder do jogador. Lee pergunta se pode entrar na masmorra especial, já que não foi recompensado ao matar o Lycan na Coreia. O presidente concorda. Lee exige este portão especial e também todos os futuros como compensação. Ele exige a demissão de Lin, dizendo que, como chefe de crise, ele devia apoiar a força, não temê-la. O presidente pede calma, mas Lee o chama de patético. A discussão prossegue. Satélites acham o portão especial e Lin é demitido. No carro, Lee observa que só o ouvem em situações extremas. Min-Soo admite que todos tremeram. Lee se pergunta por que nunca o ouviram. O portão fica em Sokcho, perto da praia.
Min-Su o lembra de ter cautela, mesmo achando-se invulnerável. Lee concorda ao chegarem à floresta, onde o portão brilha. É uma masmorra nível A, mas ambos acham a classificação baixa. Então, uma mensagem do sistema anuncia que Lee é o jogador que criou o portão especial. Alerta que outros podem obter habilidades e superá-lo. Ciente da mensagem global, Lee se apronta para entrar e a contagem de 30 segundos começa. Lá dentro, sua visão fica vermelha, atributos e itens desativados. O choque o perturba. Um Goblin ri do humano tolo. É o guardião da masmorra, nível 200. Lee percebe que o olho de Deus falha. O Goblin o tranquiliza, dizendo que não é seu real oponente. Esta masmorra não é sobre lutar, mas sim outra coisa. Diz para Lee se esforçar, curioso para ver seus feitos, e que ele já é famoso. Lee, em silêncio, pondera sobre essa estranha fama, e pergunta ao Goblin vermelho se aquilo o diverte. O Goblin age assustado e implora para parar, mas Lee considera a conversa inútil. Surge uma mensagem. Este portão especial nível 2 não é para a caça de monstros. Ela o instrui a liberar um atributo para concluir a masmorra. Lee escolhe força, pois não pode avaliar. Ele só pode chutar. O Goblin avisa que força dificultará o desafio. Lee o manda calar, o agarra pelo pescoço e exige saber quem é o oponente real. Surgindo uma nova notificação, Lee é levado a um deserto vasto com uma torre imponente. O sistema o manda buscar a runa de atributo. Ele presume que eleva atributos e lamenta poupar o Goblin. Dentro, uma escada em espiral, com um cronômetro, 18 horas para morrer. O pânico o assola ao morrer sem atributos ou habilidades. Ele sobe, mas flechas de armadilhas o ferem no rosto. Logo, uma pedra rola, forçando-o a recuar. Força inútil, ele amaldiçoa a escolha, mas segue. Exausto, ele se esconde entre pedras na base da torre, ofegante. Seu corpo parece humano. Escalar novamente é impossível, mas o cronômetro marca 16 horas. Enquanto se apoia na parede, ele nota os blocos de pedra bem encaixados e tem uma nova ideia. O objetivo é só a runa, não escalar. Destruir a torre pode funcionar. Ele levanta uma pedra e a joga na parede. As pedras racham, a estrutura cede. Em instantes, a torre desaba. Lee vê uma runa brilhante nos escombros. É a runa de atributo de força, com 2.000 pontos. Aliviado, ele a pega e a engole. O sistema anuncia a conclusão e o transporta de volta. Ao reaparecer, o Goblin vermelho o fita, incrédulo. Ele brada que Lee destruiu a torre e que a runa era para outro jogador. Trêmulo, implora pela vida, mas Lee avança e o elimina. Uma notificação final aparece. Masmorra concluída, portão fecha em 3 minutos. Lee, em seu sofá, pensa que mais de um portão especial surgiu. Outro jogador terá a chance de ultrapassar 1.000 pontos em um atributo. Alguém já atingiu esse nível sem sequer avançar para o nível 300. Com atributos abaixo de 1.000, seus títulos não estão em risco, mas Lee sabe que deve agir. Ele adiciona 1.400 pontos de mana e estamina. Mana a 1.853, estamina 1.990. O sistema lhe dá 2 feitos, Rei da Mana e Rei da Estamina. Cada título concede uma nova habilidade. Restrição de mana, interrompe o fluxo de mana por 5 segundos, enquanto o fluxo sanguíneo causa dano maior. Alívio o inunda ao perceber que pode moldar atributos à sua vontade. Um aviso do sistema surge. Suas ações abalam o futuro. Ele franze a testa, incerto. Na filial da Associação Mundial de Jogadores dos EUA, debatem a nova conquista. Eles concordam que só pode ser Lee. Hyla diz que está tudo bem se foi ele. Outros discordam, lembrando que Lee os ignorou e insultou. Hyla o defende, dizendo que quem o conhece sabe que ele não é mau. Confirmam que Lee criou o portão especial, permitindo que qualquer um o rivalize. Preocupa alguém incontrolável com tanto poder. Hyla diz que ele não é perigoso, apenas imprevisível. Perguntam-lhe sobre sua experiência no portão. Ela explica que não havia monstros para caçar, só uma torre com uma runa no topo. Um Goblin vermelho a guiou, sem ele, ela morreria. Engolir a runa deu 2.000 de mana. Ao saber disso, percebem as conquistas de Lee. Alertam que ele já pode ter limpado portões especiais. O grupo conclui que a associação deve controlar os futuros. Eles ordenam a Hyla que viaje à Coreia para monitorar. Ela sabe que querem que ela supere Lee, mas não o deseja. Min-Su explica a Lee que a associação, embora diga servir ao bem maior, age como uma guilda. Seus membros, elites, buscam fama, não riqueza. Como exército global, a associação gere masmorras e recebe fundos do governo. Lee entende sua influência, mas há agendas ocultas. Ele pergunta sobre o jogador que limpou o portão dos EU. A Min-Su diz que foi Hyla, a bruxa que controla a mana com buffs e debuffs. Ela já foi rainha da mana, e com 2.000 de mana da torre, desafia a posição dele novamente.
Com mais portais, ela poderia igualá-lo, e o seu poder já se espalha. O telefone de Lee toca, um alerta. Um gárgula de nível 220 surgiu em Bundangu, Seongnam-si, Gyeonggi-do. Cidadãos são evacuados. Emergência nacional declarada. A criatura, com corpo humano e asas de dragão, já destrói tudo com seu sopro de fogo. A caminho, Lee fala com o presidente. Este implora ajuda, pois 3 gárgulas destruíram o Vale da Tecnologia, incluindo sedes de empresas de TI. Lee responde que já está a caminho e ordena ao presidente que evacue a área. O presidente concorda, mas diz que há rumores. Acham que Lee criou os portões especiais e causou as catástrofes. Lee ri e diz que não é Deus. Quem criou o sistema também fez os monstros. O presidente concorda, mas diz que creem que Lee invoca monstros para crescer. Lee admite que há alguma verdade nisso, mas se tivesse tal poder, os invocaria em frente à sua casa. O presidente aceita e assegura que as áreas foram evacuadas, desejando-lhe sorte. Lee o lembra que, por caçar os gárgulas, quer ser informado primeiro sobre o próximo portão especial. O presidente indaga se há condição para lutar, mas Lee afirma ser necessidade. O presidente concorda, e Lee encerra a ligação. Ele estaciona, diz a Min-soo que irão a pé. Min-soo vê alguém e pergunta quem é. Lee observa que o presidente devia ter evacuado a área. Ele chama e a mulher responde. Ativando o olho de Deus, ele reconhece que é Hyla pelos seus status. Ela o saúda como irmão Lee, o que o espanta. Ele segura a mão dela para confirmar e usa o olho da reversão para ver suas memórias. Ele vê o Goblin vermelho a ajudá-la na masmorra especial, para que ela o mate. Enjoado, Lee resmunga que a criatura é patética e jura encontrar quem criou o jogo. Ele tenta ver as memórias dela da masmorra final, a vendo ferida, mas o incitando a terminar. Ao perguntar quem a feriu, ela resiste e o bloqueia com mana. Impressionado, ele pergunta o motivo de sua vinda. Hyla admite ter vindo vê-lo. Min-soo alerta Lee para não confiar nela. Ela zomba de Min-soo. Não sabia que Lee tinha um amigo tão fofo. Lee a pressiona por uma resposta. Hyla sorri e diz precisar dela, como antes. Lee a desafia a provar, curioso em ver se ela consegue. A tensão é familiar para ele. Um estrondo os interrompe. 3 gárgulas surgem. Lee indaga sobre suas fraquezas, e Hyla confessa não saber. Uma gárgula avança, e Lee rapidamente puxa Hyla e Min-soo para o lado. A criatura voa. Lee usa controle de gravidade, pondo o peso em 2 toneladas, mas nada muda. A 3 toneladas ela geme, e a 4, desaba. Lee salta, segura o pescoço e a joga no chão, enquanto seus gritos ecoam. Min-soo e Hyla observam a poeira do impacto, encobrindo-o. A gárgula emerge dos escombros. Hyla pasma de descrença. Min-soo chama Lee, sem saber seu paradeiro. Lee surge das pedras caídas, ofegando, admitindo que quase morreu. Ele petrifica a gárgula, apunhala seu pescoço, ativa o fluxo sanguíneo e a derruba. Min-soo entende a realidade. Lee matou a gárgula, e vendo seus atributos, seu nível subiu de 71 para 93. Ele vira para as gárgulas restantes. Uma cospe fogo, mas Lee desvia. O calor roça Min-soo, que nota sua intensidade. Sem conseguir ficar parada, Hyla avança e conjura feitiços, elevando a força de Lee em 200. Lee a encara, entretido, enquanto Min-soo avisa do ataque das gárgulas. Lee ativa sua armadura. O sistema notifica o fortalecimento de suas habilidades pela mana. Ele salta alto, agarra as gárgulas pelo pescoço e as joga ao chão, matando-as. Seu nível sobe, enquanto ele encara as mãos cobertas de sangue, surpreso com seu poder. Hyla o lembra de seu apoio anterior. Ao questioná-la, ela franze a testa, dizendo que ele nunca muda. Antes que ele responda, o presidente liga, grato por salvar o país. Lee deduz que ele assistiu a tudo ao vivo, e o presidente confirma. Lee o instrui a partilhar portais especiais via escritório de gestão de crises. Uma notificação surge para os 3. O presidente relata um novo portal especial. Lee franze a testa, pois o sistema não avisou, suspeitando que o deus quer testá-lo ou destruí-lo. Hyla lê a mensagem. O portal surgiu devido à força esmagadora de Lee, agora no nível 117. É em Gangseogu, e ela pede para acompanhá-lo, prometendo não atrapalhar. Lee pergunta por que ela quer ir. Hyla veio à Coreia por ele e não obedece à Associação Mundial de Jogadores. Ela insiste que decide seu próprio caminho. Lee concorda, contanto que ela compartilhe cada informação recebida. Ela promete fazer tudo por ele. Min-soo murmura que seus bônus são úteis, mas questiona suas intenções. Hyla diz que Lee deve salvar o mundo e encerrar o jogo. Min-soo duvida, mas ela insiste que sua razão é pessoal. Ela recorda a Lee o que ele dissera, que jogadores dominariam o mundo após o jogo. Lee não se lembra, e ela sorri, dizendo que essas palavras a guiam agora. Lee balança a cabeça, crendo ter inspirado algo perigoso. Mesmo assim, ele sorri levemente ao voltarem ao carro.
Lee, Min-soo e Hyla, diante do portal da masmorra. É uma masmorra nível 3, para 2 jogadores, a mais de dificuldade. Lee nota e se aproxima. Hyla pergunta se deve ir, mas ele nega, alertando sobre o perigo. Ela aceita e o vê entrar. Dentro, um goblin vermelho aguarda. Ao ver Lee, ele o reconhece e reage nervoso. Lee sente algo errado e quer saber o que o goblin esconde. O goblin hesita, então Lee ativa o Olho de Deus, revelando seu poder. Nível 300, atributos em 3000. Lee agarra o goblin, forçando uma explicação. Em pânico, o goblin revela o objetivo da masmorra, deter monstros que vêm pelos túneis. Lee ouve o plano. Ele precisa impedir que as criaturas cruzem o desfiladeiro. Ao perguntar o tipo, o goblin admite serem gárgulas de nível 220. Ao ouvir isso, Lee lembra ter matado 3 e avisa o goblin para não mentir. Ao se afastar, o goblin pergunta se ele está sozinho. Lee confirma e o sistema anuncia a missão. Sobreviver 3 horas ou morrer. Lee salta no desfiladeiro, o goblin sorrindo, certo da morte dele. Um enxame de gárgulas surge. Lee, com controle de gravidade, paralisa e petrifica os atacantes, aniquilando-os facilmente. Ele drena seu sangue, subindo de nível, mas antes de descansar, outra onda surge. Em vez de temor, um sorriso brota em seu rosto, pronto para mais. O goblin avisa Hyla para sair, mas ela se recusa, dizendo que também é jogadora. Ignorando os protestos, ela salta para junto de Lee. Ao ser indagada, ela admite que teve um mau pressentimento. Ele pergunta de Min-soo, e ela afirma que ele ficou fora. Sua chegada aprimora as habilidades, pois o mana concentrado reduz a dificuldade da masmorra. Lee, incrédulo, vê as gárgulas virarem goblins. Frustrado, ele golpeia o chão, eliminando-os instantaneamente. Ele nota que alguém manipula a masmorra, testando-o. Hyla vê sua atenção e pergunta, mas ele descarta. Ao se oferecer para cuidar do goblin, Lee nota sua lealdade, percebendo uma possível aliada em vida pregressa. Lee confronta o goblin vermelho e aperta sua cabeça. Tremendo, ele insiste ter apenas seguido ordens. O tom de Lee endurece ao exigir saber quem as deu, sem mais paciência. Lee ouve o goblin implorar clemência, prometendo a verdade se poupado. Ele explica que o deus deles controla o canal do jogo. Lee questiona se realmente é um deus, e o goblin insiste que sim, dizendo que ele vê tudo no jogo. Lee sorri e mostra o dedo do meio para o alto, sabendo que o deus observa. O goblin confessa que o deus interveio pois Lee desequilibrava o jogo. Lee franze a testa, acusando-os. O goblin nega, dizendo ter seguido ordens para elevar a dificuldade da masmorra ao Lee entrar. Lee suspira, esmagando o crânio e finalizando-o. Hyla avança, dizendo que pode ver o deus na masmorra final. Lee olha para ela, curioso. Ela explica que o deus é quem criou o jogo inteiro. Uma notificação confirma que Lee limpou a masmorra especial nível 3, dando-lhe 3000 pontos bônus. Lee pergunta se vão lutar contra esse deus, e Hyla assente. Ele questiona se o deus é humano, mas ela nunca o viu. Ao perguntar quem a matou, ela nomeia Park Musung. Ouvindo o nome, Lee manda-a parar e ativa o olho da reversão para ver suas memórias. Em suas memórias, Musung a ridiculariza por sua fraqueza sem Lee. Ele a chama de bruxa Hyla, quebra suas habilidades e a apunhala, caindo e pensando em avisar Lee. Lee paralisa a visão e pergunta o que ela queria dizer. Hyla responde que ele já pode ver. Pressionada, ela admite que Musung tinha uma habilidade de espada que podia perfurar sua armadura, mas não sabe como. Antes que Lee questione, um aviso do sistema surge. O portal fechará em 3 minutos. Lá fora, Hyla confere o status, incrédula, vendo os pontos reais. Lee distribui seus pontos de bônus em força, superando 21.000. Min-soo geme de tontura, e Hyla sugere que atributos afetam seus corpos. Lee testa o poder, ativa a armadura, soca o chão, deixando uma cratera. Surgindo uma notificação. A armadura evoluiu para o nível 3, liberando o golpe final, que absorve poder e o solta, custando grande parte da vida. Min-soo, em pânico, pede para ele parar antes que a área desabe. Lee examina a habilidade e murmura que é inútil sem um desafio real. Em breve, notícias se espalham de um jogador superando 1000 pontos de atributo em um mês. Analistas declaram o mundo mudado, exigindo novas estratégias. Lee lê as manchetes e ri, ansioso por jogadores mais fortes. Com portais especiais surgindo, jogadores crescem e caçam monstros mais fortes. Ao ver isso, Lee pausa as masmorras para outros alcançarem. Quanto mais rápido crescem, mais o mundo evolui, maiores suas recompensas se tornam. Um pensamento persiste. Park Musung, Lee e Hyla estão diante das estátuas. Hyla ri quando vê a estátua de Lee mostrando o dedo do meio, achando ridículo. Lee nota que a estátua de Park Musung, menor e pichada, nunca foi atualizada. Lee contata o presidente sobre as estátuas na praça Gwanghwamun.
Ele insiste que sua estátua seja removida, pois não atingiu feitos de Yi Sun-sin ou Hei Sejong. O presidente lembra a Lee que salvou o mundo, mas Lee insiste que agiu por ganho pessoal, achando a estátua embaraçosa. O presidente explica que foi por voto popular, declarando Lee herói. Mas Lee insiste em sua remoção. O presidente reluta, mas cede. Lee indaga sobre remover a estátua de Park Mu-sung. Antes do presidente falar, Lee a destrói. Ele explica que, transmitido ao vivo, Mu-sung terá sua reputação arruinada e abandonará sua máscara de herói. Ele pede ao presidente para pôr sua estátua na casa de Mu-sung. A Casa Azul reage já, transmitindo o vídeo nacionalmente. O público chocado indaga o silêncio de Mu-sung. Lembram-se de seu poder, mas notam sua ausência. Haela conta que Mu-sung virou jogador só 5 anos antes da masmorra final e logo atingiu o topo. Para muitos, ser jogador é achar um portal ou obter mana de monstros. Lee nota que Mu-sung ainda não despertou. Min-soo diz ser boa notícia, e Lee concorda. Mu-sung deve enfrentar monstros para ser jogador. Isso dá tempo a Lee para se preparar. Ao Mu-sung finalmente despertar, Lee planeja matá-lo, ou declará-lo traidor e forçá-lo a se esconder. Lee contata o presidente de novo, pedindo um artigo retratando Mu-sung como o pior homem da história, disfarçado de herói. Ele sabe que Mu-sung não se calará. Em outro local, um goblin força pedras de atributo na gárgula, prometendo-lhe poder para matar Lee. Ele considera guardar algumas, mas a gárgula é sua única esperança. Se matar Lee, ela liderará os monstros. Outros jogadores seguem limpando portais, ajudando Lee. Aguarda o portal nível 51 na Coreia para a classe assassino. Lá em Do sugere descanso e Min-soo concorda. Um aviso do sistema surge. Suas ações alteram muito o futuro. Lee, confuso, deita-se. Ayla pergunta, e ele diz que outro monstro nível 200 surgirá. Um portal surge, um portal de armadura prata nível 51, lotado, dificuldade A. Ayla alerta que não há tempo para descanso. Lee sorri, dizendo que cumprirão 2 objetivos, ao surgir a gárgula e a batalha começar. O monstro aterrissa, agitando o chão. Lee invoca sua armadura e ataca. A criatura rosna, prendendo seus braços. Lee recua, ativando o Olho de Deus. A análise revela que o monstro, nível 230, tem atributos incomuns. Vira-se para Min-soo e Ayla sobre os números. Ayla responde que não devem exceder 3.000. Min-soo o adverte para não demorar e resolver logo, pois a hesitação atrai maldições. Lee murmura incrédulo ao ver 20.000 atributos. Ayla paralisa, incapaz de entender o número. Lee agarra o monstro pelo pescoço, batendo-o no chão, mas ele se reergue. Ele usa petrificação, mas dura apenas 3 segundos antes de quebrar. Lee vê a habilidade fraca contra atributos altos. Cai Lee, a gárgula, ataca com uma força imensa. Lee se esquiva, e Min-soo nota que nunca foi tão potente. Ayla sente a imensa mana e alerta Lee para ficar alerta. Lee agarra sua cabeça de novo, batendo-a até que desaba. Ele sobe de nível. Lee, sem fôlego, pergunta se a criatura absorveu runas de atributo. Min-soo diz que entraram no portal logo, então ninguém o alterou. Lee anui, percebendo algo estranho ocorrer. Ayla, chocada, questiona como um monstro de nível 230 possuía mais de 20.000 atributos. Ela pergunta a Lee a origem de seu poder e se ele cria os portais especiais. Lee admite ser em parte verdade. Ele ativa os portais, não os cria. Enquanto falam, Lee saca sua adaga e abre o monstro. Ele encontra pedras de atributo. Ayla ofega. Lee ri, ciente do significado. Para confirmar, ele dá uma pedra ao monstro de armadura e o escaneia de novo com o Olho de Deus. Ao ver uma runa de atributo, a verdade se revela. Lee sorri e pragueja contra o Goblin, ciente do responsável.